Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a esse canal intitulado Apagão, que é um espaço de comunicação do nosso projeto de extensão intitulado As Privatizações e seus Efeitos ao Setor Elétrico Brasileiro. Aos que assistem nosso vídeo pela primeira vez, quem sou eu? Sérgio Inácio, professor do Instituto Federal do Paraná, membro participante do Núcleo Sindical de Base do Sindedutec, do nosso campus, e diretor do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Paraná. Sou também autor do livro documentário intitulado A Copel é Nossa, no qual eu conto a história da maior campanha de resistência do povo do Paraná contra as privatizações, que foi a privatização da Copel. Foi uma campanha vitoriosa em 2001. Infelizmente, por ironia do destino, um ano depois que lancei esse livro documentário, o governador Ratinho Júnior colocou a Copel de novo à venda para ser privatizada e foi privatizada há apenas 2 semanas atrás. E nesse intervalo, desde então, ocorreram apagões. E nós temos aqui o nosso desafio, que é fazer conexão entre uma coisa e outra, ou mostrar, ou refletir, ou indicar qual é a relação. Por que nós colocamos o nome do nosso canal aqui no YouTube de Apagão? Justamente por ser uma das consequências em que a história mostra a conexão entre as duas coisas. Então, lembrando aqui o nosso nome do nosso projeto de extensão, as privatizações e seus efeitos, e por entender que as duas grandes consequências, ou dois efeitos importantes das privatizações são tarifas altas e risco de apagões, é que nós demos o nome do nosso canal aqui de Apagão. Apagão, inclusive, de opinião, de reflexão, de análise, e realmente de estudo acadêmico inserido no contexto da realidade do setor elétrico brasileiro. Assim, diante desse objetivo, que é estabelecer uma relação de causa e efeito entre as privatizações e suas consequências ao setor elétrico brasileiro, nosso propósito com este vídeo é iniciar uma série de vídeos trazendo informações com análises sobre essa temática, no sentido de resgatar a história das grandes e diferentes formas de apagões verificadas no país, e não só no país, mas também fora dele, mas vamos aqui nos limitar à análise ao setor elétrico brasileiro, e assim refletir com base em fatos e dados, até que ponto realmente tem relação entre essas duas temáticas, entre essas relações que nós queremos estabelecer como análise de causa e efeito. Antes de iniciar o resgate da história dos apagões, nós temos que verificar uma situação que é bem real. As aparências enganam. Cada apagão parece ser um fato isolado. Então a gente não faz conexão entre causa e efeito. Qual é a origem real, a causa fundamental de um apagão ou dos apagões? Cada ocorrência de grande relevância e impacto ao país parece ser o resultado do acaso. Seja a ruptura de uma grande barragem, como a de Brumadinho, ou seja, o de um desligamento com blackout geral que deixa hospitais e milhões de pessoas sem energia elétrica no escuro. Então a pergunta que se coloca inicialmente, repetindo, é até que ponto esses eventos guardam uma relação com as privatizações como sendo uma causa fundamental. Ou, por outro lado, até que ponto tais ocorrências são mera obra do acaso. Na busca de uma resposta para esse tipo de questionamento, nada mais acadêmico do que buscar analisar essa questão na forma de dados estatísticos com base no histórico de ocorrências, sustentado aqui com base em fatos e dados, não são meras suposições. Esse histórico, eles podem ser indicadores dessa relação de causa e efeito que nós tentamos analisar e refletir. Para iniciar essa análise e concluir esse primeiro vídeo, vamos começar pelos fatos recentes, por estar na nossa memória. Todos nós sabemos o que está sendo falado, ou seja, os grandes apagões. Houveram 2 apagões, duas grandes ocorrências.
no sistema elétrico brasileiro. Um deles foi efetivamente percebido por milhões de pessoas porque houve desdobramentos no índice de descontinuidade de suprimento de energia elétrica. Mas um outro apagão, e que eu pessoalmente considero mais grave, não foi percebido pelo consumidor final. E isso é um problema muito sério, porque implicou no quê? Na perda de confiabilidade do suprimento de energia elétrica. Então, muito embora não tenha sido percebido pelo consumidor final, não chegou a ser percebido, tomara que não venha a ser percebido. Porque a partir do momento que for percebido, já era, a vaca já foi para o brejo. É tarde demais. Então vamos falar nesse primeiro vídeo que nos limitamos a falar do grande apagão que foi percebido por todo o povo brasileiro. O apagão nacional do dia 15 de agosto. Depois, num outro vídeo, nós explicamos o segundo. No dia 15 de agosto, então, um grande apagão nacional interrompeu 19 gigawatts de energia às cargas de todo o país. Foram afetados 25 estados mais o Distrito Federal, em especial as regiões Norte e Nordeste. Houve desconexão da região Norte com Nordeste, Nordeste com Sudeste e vai por aí afora. Então, a causa foi excesso de demanda e ausência de oferta, implicando na perda de confiabilidade estática ou dinâmica, né, do sistema como um todo, sistema elétrico interligado. O problema, na verdade, aconteceu no Ceará, na região do Ceará, numa linha de transmissão entre Quixadá e Fortaleza, onde houve uma mudança brusca no fluxo de carga, ou seja, no fluxo de potência proveniente lá da região dos sistemas eólicos do Nordeste, faz a interligação desses sistemas eólicos. Uma linha de transmissão ficou sobrecarregada, e isso fora do horário de ponta, fora do horário de pico, né? Também é importante dizer que, olha, não havia problemas de restrições operacionais no sentido de que os reservatórios estivessem vazios, o sistema de transmissão é considerado bom, porém foi insuficiente para aguentar essa situação, né, de sobrecarga nessa linha. Houve ali uma falha do sistema de proteção, estava errado, né? E essa ocorrência se verificou na Chesf, que é dentro de uma empresa, né, privatizada, que foi privatizada recentemente. O que mais assusta nesse ambiente não é nem propriamente a ocorrência propriamente dito, mas é a demora na análise da ocorrência, fornecimento de relatório, um dado técnico sobre essa ocorrência. Então, houve casos em que a duração chegou a levar 8 horas para ser restabelecido. Essa demora no retorno e a demora no fornecimento de informações conclusivas sobre essa ocorrência parece indicar como também está relacionado ao efeito dos apagões trazidas pelas privatizações. Até para você fazer uma análise, você tem demora. Numa época em que está tudo automatizado, que está tudo pré-programado, que está tudo estudado, é para ser tudo estudado. Tem aí a eficiência, a rapidez trazida pela informática, pelas novas tecnologias. Tudo isso são consequências discutíveis, gravíssimas, dentro desse efeito das privatizações ao setor elétrico.